Vamos lá então, pessoal, competência 2. A competência 2 foi aquela que causou maior impacto nas notas com as mudanças que ocorreram. A competência 2, ela trouxe mudanças, sobretudo no que diz respeito à avaliação do repertório. Então foi tanta chuva de repertório coringa, repertório genérico, e as mudanças que o INEP trouxe para a competência 2 comprometem todo tipo de repertório, se esse repertório não for bem trabalhado, tá? Essa aula agora da competência 2 é uma das mais importantes, mas você precisa sim assistir as demais, as anteriores e as que vêm depois, porque tudo é prioridade. Mas é porque a competência 2 ela era a competência mais fácil de gabaritar, muitas pessoas tiravam 200 pontos, bastava ali um repertório legitimado pertinente ao tema e com uso produtivo para garantir os 200 pontos, se a pessoa não fugir do tema, nem tangenciar. Só que agora o negócio mudou. A penalização é alta, é muito alta mesmo. Quando a gente pensa em competência 2, principalmente, a gente tem que pensar em ancoragem. Repertório, a sabedoria da escolha do repertório agora nunca foi tão dispensável. Então o repertório ele tem que estar muito ancorado, conectado claramente com o núcleo temático. Tá certo? Então vamos embora. Só retomando aqui, a avaliação da competência 2 deve considerar o seguinte: atendimento ao tipo textual, dissertação argumentativa, exposição de ideias e comprovação, argumentação. E o tipo textual exige introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tendo isso, não houve atendimento ao tipo textual. O que ela avalia mais? Pertinência e produtividade dos repertórios. A pertinência agora é muito importante porque ela vai categorizar o repertório em repertório pertinente ou repertório de bolso. Tá legal? E produtividade também. Se esse repertório ele não tá ali só decorando, mas se ele faz também, ele cumpre um papel, uma função ali de fundamentar, de comprovar algo. Compreensão do tema. Por incrível que pareça, muitas pessoas não compreendem muitas vezes o tema. Eu vi nessas redações do Enem 2024, muitas pessoas falando sobre racismo, exclusivamente, então não houve compreensão do tema. A gente tem um tema na plataforma que é medicalização da vida, né? Medicalização. E aí muitas pessoas confundem com automedicação. Daí a necessidade também de a gente orientar nossos alunos a se debruçarem sobre a coletânea de textos motivadores. Por causa dessa leitura, desse debruçar, é que eles vão entender do que se trata. E seleção e abordagem da tese e dos argumentos. Até o argumento ele pode ser considerado genérico com essas mudanças. Então tudo tem que estar, o aluno ele tem que demonstrar que ele sabe do que está falando, apesar de ele não saber. Porque a gente não tem como a gente saber de todos os temas. Tá? Até pra gente que avalia, que corrige, a gente não sabe de todos os temas. Mas ele tem que pelo menos demonstrar que sabe. Tá? Então vamos aqui pra próxima. Aqui vai doer, viu? Aqui a gente vai ter que ser forte, ninguém solta a mão de ninguém até chegar o Enem. Olha aqui. Em 2024, a Banca Sebrasp, responsável pela correção do Enem, aplicou mudanças consideráveis no julgamento do repertório sociocultural e eu dou glórias. O que vai acontecer agora? Penalização sumária de 80 pontos na competência 2, quando houver repertórios que não apresentem conexão clara com o tema. São os chamados repertório de bolso, repertórios forçados, repertórios genéricos. Então, a gente aqui fala, inclusive, como repertório não ancorado, sem conexão com o tema. Então, você tem um núcleo temático, herança africana, e você traz, deixe-me ver aqui, no meio do caminho tinha uma pedra, um poema de Drummond. Existe dentro desse repertório alguma menção ao núcleo temático do tema, que é herança africana? Não. No meio do caminho tinha uma pedra. As pessoas costumam utilizar esse repertório para vários tipos de tema, como se ele tirasse do bolso e jogasse na redação. Sim. Repertório de bolso. Imediatamente, menos 80 pontos na competência 2. Tá certo? Vocês vão ver que até a própria Constituição Federal ela pode se tornar um repertório de bolso se não for bem trabalhado. Uma outra novidade.
penalização de 40 pontos na competência 3 por falta de vínculo entre esses repertórios e as ideias do parágrafo devido a uma lacuna na argumentação. O que é isso, Letícia? Identifiquei um repertório de bolso. Ok. Menos 80 pontos na C2. Esse repertório de bolso aqui, além de ser de bolso, ele não é produtivo. Ele não apresenta produtividade. Tranquilo. Ele vai perder 40 pontos na C2 por falta de produtividade, só que ele vai perder também 40 pontos na competência 3 por lacuna argumentativa grave. Vocês estão entendendo agora a gravidade de usar repertório coringa, esse tipo de repertório que bomba aí na internet? Então ele usou, no meio do caminho tinha uma pedra, ponto. O corretor pegou essa pedra, tacou na testa dele, para deixar de ser besta, perdeu 80 pontos na C2 e ainda não foi produtivo. Ele falou, essa pedra representa os desafios do autor. E no Brasil, as pessoas afrodescendentes sofrem com a invisibilização, a desvalorização. Nem foi produtivo isso. Nem houve uma conexão aí. Então, 80 pontos na C2 por repertório de bolso. 80 por ser repertório de bolso, 40 por ser improdutivo e mais 40 na C3 pela lacuna na argumentação. Foi quanto? 80? 160 pontos de cara. E olha só, a produtividade do repertório também, como eu estava falando, é avaliada na competência 3. Então, um repertório improdutivo provoca perda de 80, que ele vai ser 80 na C2 e 80 na C3. É isso mesmo, tá? Então estejam muito atentos. E eu sei que você está se perguntando, que danado é repertório de bolso? Vamos aqui entender primeiro. Já já eu vou ali para cima. Repertório de bolso. A expressão de bolso... Opa, cadê meu marca-texto? A expressão de bolso aponta para a ideia de que o candidato carrega esse repertório no bolso e o utiliza para qualquer tema. Também é chamado de repertório forçado, tá certo? Ou genérico. Então, frases que fundamentam teorias filosóficas ou sociológicas que têm forte presença em modelos genéricos, como banalidade do mal, contrato social, interseccionalidade, violência simbólica, sociedade do cansaço, política de eufemismos. Muita redação nota 1000 tem, né, esses repertórios. Então, se eles não estiverem ancorados ao núcleo temático, vão ser considerados repertórios de bolso, tá? Tem uma ressalva que o INEP trouxe, mas é mais à frente que eu vou falar para vocês. O que mais? Livros, poemas, letras de música, filmes. No meio do caminho tinha uma pedra, Utopia, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Que País é Esse? Ensaio sobre a Cegueira, Mitologia de Sísifo, né, o mito de Sísifo. Mas tem muita redação que usa. Beleza. Ainda é possível performar bem na C2 utilizando um ou outro, só que muitos corretores, como esses exemplos foram apresentados na formação, muitos corretores interpretaram de que forma? Se eu vi um repertório desse, é para eu tirar ponto. Porque tem uma ressalva com relação a isso. Só que a gente vai trabalhar em cima também desse tipo de corretor, que não quer saber, que tira ponto. Se você pensar, que país é este? Triste Fim de Policarpo Quaresma, dá para usar em temas relacionados à saúde? Tá, mas qual é a relação de Triste Fim de Policarpo Quaresma com saúde? Você consegue conectar isso? Não. E aí, o que mais? Vamos aqui. Frases soltas, sem contexto. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Desculpa, Paulo Freire, mas foi dado como exemplo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A educação é a arma mais poderosa, tal. Então, imagina, o núcleo temático é a herança africana. Aí você fala sobre educação, um dos seus argumentos é educação deficitária. Aí você coloca, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ainda não ficou claro que isso está conectado à problemática da desvalorização da herança africana. Então, essa conexão, essa ancoragem tem que ser clara. Ela pode ser construída, mas se só colocarem ali, não tem jeito. Eu trouxe alguns exemplos, inclusive, de parágrafos para vocês analisarem. Só lembrando que a avaliação do repertório, né, ele é baseada nesses 3 critérios. É legitimado, ou seja, é validado por alguma área do conhecimento. É pertinente ao tema, ou seja, ele está ancorado a alguma palavra-chave, ao núcleo temático, né, da frase tema. Tem que retomar isso. Ele é produtivo. O repertório é ancorado à discussão presente no parágrafo, que também é avaliado na C3. Então, se ele seguir esses 3 critérios, ok.